A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos aqui para mais um estudo sobre o Apocalipse, né? Bom, a gente já falou bastante coisas interessantes e eu quero, ainda tem muita coisa boa para vir, meus irmãos. Muita informação, né? Vamos finalizar aqui o cronograma, né? Seria a 7ª taça. Abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse 16. Vamos lá? Finalzinho da Bíblia. Livro de Apocalipse. Meus irmãos, está tão frio, minha mão está toda dura aqui. Apocalipse 16, no seu versículo 17 a 21, que diz o seguinte: E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. O 7º anjo derramou a sua taça no ar. Existem alguns irmãos que estão fazendo anotações, isso é muito importante. Por quê? Porque ela cria um cronograma, ela começa a entender certinho, né? Então, ela vai saber dizer aonde cada taça foi atingida, aonde cada taça foi derramada, né? Essa última taça, ela foi derramada no ar, e saiu grande voz do templo do céu. Pega os detalhes. Gosta disso? Pega os detalhes. E saiu grande voz do templo. Um templo lá no céu, meus irmãos. De um templo no céu. Do trono. Dizendo, está feito. Então, tem um templo lá no céu. Olha que legal. Tem um templo lá no céu. E dentro desse templo tem um trono. E quem será que está nesse trono? O Todo-Poderoso. E a voz dele saiu de lá de dentro dizendo, está feito. Pronto. Verso 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos. Junta tudo isso. Pensa que alvoroço, que coisa que o Senhor me perdoe eu dizer, mas uma coisa assim meio horrível de ouvir, né, meus irmãos? Muitas vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Imagina tudo isso junto. Ah, não queira passar por isso não, hein? Como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Então, meus irmãos, todos os trovões, relâmpagos, vozes e terremoto que aconteceu ali, que vai acontecer ali, nunca aconteceu antes. Esse é o pior. Olha só. Tal foi este tão grande terremoto, verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia. E se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho, da indignação da sua ira. Verso 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Pensa, os montes se derreteram. As montanhas ficaram planas. Se derreteu. As ilhas que tinha no meio do mar, afundou. Olha aí. Que horror é isso, hein? Que até os montes e as ilhas se esconderam. Verso 21 e último. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então começou a vir muitas pedras do céu. Você viu aí a 7ª taça derramada. Um terremoto mundial. Mundial, meus irmãos. Não foi um terremoto ali, um outro lá. Não. Foi um terremoto mundial. Convulsionará violentamente toda a terra. Anunciando o fim do mundo. Porque agora terminou as 7 taças. Agora vai vir o julgamento das nações e o milênio. É o fim do mundo, meus irmãos. Isso aqui, você está tendo a oportunidade de ver como é que vai acontecer no fim do mundo, sem você precisar estar lá, tá? Espetaculares mudanças ocorrerão na superfície da terra, destruindo cidades, abaixando montanhas, elevando planícies e alterando todo o contorno dos mares. Então, tudo que você conhece de praia, de montanhas, de ilhas, desaparecerá. Meu Deus! Desaparecerá. É forte. Bom, quando o 7º anjo derrama sua última taça da ira de Deus sobre a terra,
que está lá em Apocalipse 16, 17 que a gente leu, ouvir-se-á então a voz do templo celestial dizendo: está feito. Em seguida haverá trovões, relâmpagos e grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, né? Tudo isso daí você já viu. Uma grande cidade, Jerusalém, olha só. Então, o terremoto, ele vai atingir vários lugares no mundo, né? Ó. Uma grande cidade, Jerusalém ou Babilônia, será dividida em 3 partes, e Deus se lembrará da iniquidade da Babilônia. Ele lhe dará o cálice do vinho da indignação da sua ira. As ilhas vão se fugir, as montanhas vão ficar planas, e uma grande chuva de granizo cairá do céu. E os homens se arrependerão? Não. Em vez disso, eles vão blasfemar mais ainda contra Deus. Com a 7ª e última taça, não apenas todas as cidades da terra sofrerão, meus irmãos, grande juízo, por causa do grande terremoto que deixará em ruínas todos os monumentos, engenhosidade humana, as estátuas gigantes, os grandes prédios, né? Olha Dubai. Dubai vai virar cinza. Uma das cidades mais lindas do mundo vai virar cinza. Então, vai iniciar grandes transformações na topografia mundial. O versículo 20 traz a assombrosa declaração de que ilhas serão afetadas e montanhas desaparecerão, né? A sanha da ira de Deus, o furor da sua ira será manifestada em toda a terra. Em toda a terra. Os juízos dos selos, das trombetas, das taças, provavelmente formam a linha mestra dos eventos da grande tribulação. Lembrando, como eu sou por exemplo, um professor no momento de ensinar aqui para vocês, eu tenho que deixar claro para vocês que existe a tribulação, que a igreja já passa, e a grande tribulação, que a igreja não passará, tá bom? Então, grave isso aí. Estes 7 anjos, que derramam as 7 taças da ira, são, na verdade, um grande sinal, pois neles a ira de Deus é consumada, quando os virem do templo de Deus nos céus. Toda a aparência de Deus ter-se-á esgotado. Então, naquele momento, acabou, meus irmãos, acabou. Não terá mais. Agora virá só o julgamento. Ali se encerra, sabe? Deus não terá mais paciência com eles. Vai acabar ali mas toda a paciência de Deus com eles, né? Bom, muitas pessoas, elas procuram em todos os esconderijos da vida uma maneira de escapar de Deus. O problema todo é que assim, aqui termina a 7ª taça, e antes que eu vá para o juízo final, eu preciso dizer para a igreja se preparar. Então, eu vou trazer para vocês agora um estudo grande que eu fiz há 8 anos atrás, quando eu já dava um estudo sobre o Apocalipse. Eu não tinha tanta informação, mas eu fui pesquisando, e eu vou trazer para vocês o andar da carruagem, como tudo isso foi preparado, né? Nós vivemos em um planeta que ele já está esgotado. Já acabou, meus irmãos, não tem mais jeito, sabe? Não tem solução para esse planeta mais, a não ser a sua própria destruição. Quando Deus destruiu o mundo no dilúvio, ele reservou para si 8 pessoas. Mas mesmo assim, meus irmãos, o pecado voltou. Porque o homem não estava preparado para viver sem Deus. Ele tinha que viver com Deus, e às vezes ele se distanciava de Deus. Toda vez que uma pessoa se distancia de Deus, ele traz um juízo para a vida dele. Então, o que Deus fez? Ele teve um plano, o seu plano foi executado. Nós tivemos aí até um estudo no Cafezinho com Jesus, onde Jesus, ele mostra o acesso ao Pai quando rasga-se o véu. Então, você só tem que entender. Uma mulher falou assim para mim: pastor, mas como é que o senhor grava tudo isso? Meus irmãos, é estudando, é lendo, é guardando na mente. Mas tudo isso só me ensina
que eu tenho que permanecer no caminho, porque não adianta ter toda a sabedoria do mundo e perder a minha alma. Eu tenho que continuar no mesmo caminho. Então, como você está vindo para ser arrebatado pelo Cristo, não perca a esperança. Não olhe para os lados, mas olhe para os altos, que é de onde virá o socorro. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.